Bom, a gente segue no assunto, porque para fazer uma análise geral do fechamento do mercado financeiro da semana, a gente recebe o analista do mercado e também tributário, o César Queiroz. César, bom dia, muito obrigado por atender a Jovem Pan e bem-vindo. Bom dia, Nonato, bom dia, Paula Nobre, quero agradecer o espaço e mandar um abraço aí para toda a audiência de vocês. Obrigado. César, a gente teve o dólar, apesar dessa queda, encerrou a semana em alta de 0,51%, né? A Bolsa, por sua vez, fechou em alta de 1,19%. Se a gente pegar o resultado como um todo, teve ali um problema, né, na terça-feira, que foi aquela situação envolvendo os bancos que caíram bastante. Mas, de qualquer modo, na semana, a Bolsa fechando com alta de 1,19%. Antes da gente tratar dessa situação de juros lá nos Estados Unidos, como é que você viu essa semana no nosso mercado financeiro, hein? Essa semana eu posso dizer, Nonato, que eu consegui fechar a semana com uma dose menor de maracujina. Porque, realmente, o Brasil está surfando uma oportunidade proporcionada pelo mercado americano com a redução, com o alento da sinalização do Powell, finalmente, de um alento na taxa de juros americana. Eu acho que o antecessor fez um comentário muito pontual, onde toda vez que o mercado americano flerta com um juro menor, automaticamente países como o nosso, que são grandes exportadores de juros, se beneficiam. Então, acho que o que a gente assistiu essa semana, mesmo com tudo que ocorreu durante a semana, foi um fechamento de alívio, um ingresso muito robusto de dólar no mercado brasileiro. A Bolsa respondeu bem, com uma taxa efetiva muito boa, e eu acho que semana que vem, pelo menos, a gente começa com uma sinalização um pouco mais de alívio, vamos dizer assim. Agora, você falou, né, que deu para utilizar menos maracujina durante esta semana. Agora eu queria saber a sua avaliação a longo prazo, né? Esse discurso do presidente do FED trouxe esse alívio, mas a longo prazo, como que você vê até o final do ano essa expectativa, os impactos aqui para o Brasil financeiros, econômicos? Paula, nós temos dois vetores aí que a gente tem que considerar. Um deles, o Powell mantém-se no cargo até o ano que vem. E nós já assistimos, principalmente durante todo o primeiro semestre, um desgaste muito grande entre ele e o atual presidente norte-americano. Eu acho que a gente ainda tem cenas dos próximos capítulos. O que, na nossa análise, temos observado é que, desde o começo desse atual governo americano, eles, diferente dos antecessores, que sempre fortaleceram a moeda e, por conta de um dólar forte, a economia americana sofreu um pouquinho no processo de industrialização, porque o dólar forte propicia importação. Agora, nós estamos vendo um movimento ao contrário. A contração do índice de produção industrial americana no primeiro semestre foi severo, então a gente assistiu uma industrialização encolhendo, e eu vejo agora o presidente do FED atendendo uma demanda do presidente Trump, no sentido de ajustar um pouco o juro americano para tentar, de alguma maneira, incentivar a recuperação industrial do parque americano, que está um pouco combalida. Traduzindo isso agora para o Brasil, nós, historicamente, sempre fomos um país que precisou trabalhar com um juro elevado para atrair o investimento estrangeiro. Isso é muito bom, porque isso traz o capital investidor, só que é um capital com um viés mais especulativo e menos produtivo. Nós, aqui no Brasil, estamos sofrendo um pouco ainda com a ingerência da administração atual federal em questões macroeconômicas. O que nós assistimos, que o Nonato muito bem citou na terça e quarta, foi um efeito decorrente de uma ingerência de algo que é extra-econômico, repercutindo diretamente na Bolsa. Então, eu vejo com muita preocupação a administração doméstica. Eu acho que isso não nos isenta de colocar uma lupa sobre o cenário que nós estamos atravessando agora, no momento político. A insegurança jurídica tem feito muito estrago, e eu acho que nós temos dois vetores. O cenário estrangeiro, a gestão americana, nos favorece.
Eu acho que nós temos que ter agora um pouco de bom senso e foco para aproveitar esse momento e parar um pouco com o caos que a gente tem assistido na gestão doméstica. César Queiroz, nossos comentaristas, o Henrique Kriegner e a Mônica Rosenberg também participam aqui da entrevista. A sua pergunta, Mônica. César, bom dia, muito obrigada por estar conosco. A minha pergunta é ainda, voltando no longo prazo que a Paula abordou nos Estados Unidos, está tudo certo que a inflação lá está controlada e que o mercado de trabalho, estando aquecido, está na hora lá de começar a baixar juros. Aqui no Brasil também, nós sabemos que o juros está estratosférico, está fora do que deveria estar e que está na hora de começar mesmo a cortar. Só que tem uma questão aí, as tarifas do Trump são inflacionárias. São tarifas que vão subir preços, gera inflação, e aí com isso não existe a possibilidade deles voltarem, reverterem essa curva e voltarem a falar em subir juros, o que atrapalharia aqui no Brasil uma possível queda da nossa taxa Selic? Boa tua pergunta e difícil de precisar uma resposta por conta das variáveis que essa equação carrega. Quando você olha estritamente o cenário econômico americano e o cenário industrial americano, desde que o governo Trump assumiu, eu me debrucei muito sobre esse tema e eu percebo que todas as ações tomadas visam um pouco de desvalorização da moeda para favorecer o processo industrial doméstico americano. Tanto que, se você olhar a análise de longo prazo do dólar, desde que esse novo governo lá assumiu, nós temos assistido no mundo uma desvalorização em maior ou menor grau do dólar frente a outras moedas, né? Agora, sabendo que a relação de Donald Trump com o Powell não é das melhores, como eu falei no começo, esse segundo semestre ainda vai nos trazer algumas surpresas. Eu acredito que os vetores empurram o Fed a trabalhar com uma taxa de juro menor para incentivar o processo industrial. O índice de emprego americano, embora tenha apresentado ligeiras reações, precisa ser anabolizado. E essa atitude, essa finalização para setembro, já é um prenúncio de uma tentativa de estímulo para a economia norte-americana. Henrique. Bom dia, César. Prazer ter você aqui conosco. Tudo bem? Minha pergunta é a respeito da lição de casa que o Brasil precisa fazer e não está fazendo, né? Quando a gente compara aí com o grande boom econômico a partir do ano de 2003, levando o que foi acontecendo também em paralelo aos acontecimentos que levaram à crise de 2008, a gente percebe que nós tínhamos um cenário de equilíbrio fiscal muito mais controlado. Hoje essa não é a mesma realidade. Quais seriam os principais pontos que a economia brasileira, o governo brasileiro deveria estar atento para garantir que num cenário de uma redução da taxa de juros nos Estados Unidos, a gente consiga surfar essa onda de uma maneira perene e não só um voo de galinha mais uma vez? Tremenda pergunta, Henrique. Inclusive, você acabou de usar uma metáfora minha. O Brasil se tornou PhD em voo de galinha. Né? É incrível. E eu acho o seguinte, isso não é de hoje, eu já tenho defendido essa teoria em outras oportunidades. O Brasil ele não consegue fazer a lição de casa, embora todos os colegas que lá estão integrando hoje os ministérios de planejamento e de fazenda saberem os pilares que sustentam uma estruturação do endividamento público. Como eu falei no começo, nós estamos assistindo hoje vários vetores extraeconômicos influenciando diretamente os resultados da economia brasileira. Haja vista os posicionamentos do Itamaraty na relação internacional, na nossa leitura, estão um pouco míopes, eu acho que estão nadando no sentido contrário, e a iniciativa privada não só está indignada, como está gritando por ações mais profissionais e mais focadas em resultado efetivo e tirando de lado um pouco as fisiologias e
as condutas políticas e ideológicas, isso não fecha a conta. E, sem dúvida, Henrique, a questão da gestão dos gastos. É impressionante. Toda vez que eu me debruço para olhar os números brasileiros, não se fala em tratar de forma séria, profissional e equilibrada dos gastos. Só se fala em aumentar a arrecadação e toda vez que há uma sinalização de deferimento de uma determinada majoração tributária, de uma majoração de alíquota ou de instauração de um novo regime fiscal visando aumento de arrecadação, na outra ponta já tem gasto garantido. Ou seja, não se equaliza a gestão. Hoje nós estamos assistindo um Brasil extremamente pesado, inchado, com um custo estratosférico, e o próprio IFI, que é um Instituto Fiscal Independente do Senado, já sinalizou que mesmo com todos os movimentos recentes de majoração tributária, de recordes de arrecadação, ainda falta 80 bi para a conta fechar, Leonardo. É muita coisa. César Queiroz, analista do mercado financeiro e tributário, muito obrigado, viu, pela entrevista aqui. A gente vai seguir acompanhando esse movimento todo, até porque o mercado financeiro não para. Muito obrigado, bom fim de semana. Um grande abraço a todos aí da Jovem Pan, um ótimo final de semana. Obrigado.